Da Pix TV e também para os parceiros CDN. São mais de 150 provedores de internet em todo o Brasil levando o conteúdo da Pix TV. Nós estamos começando mais uma edição da Live da Pix e na edição de hoje você vai ver: veículo roubado no centro de Garopaba é recuperado pela Polícia Militar na BR-101. Praia do Rosa, policiais evitam suicídio de morador de rua. Carnaval, movimento intenso na BR-101 na volta para casa. Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil. Exposição fotográfica Pescadores busca resgatar e valorizar a cultura local. E ainda, ao vivo, entrevista com o capitão Israel Nascimento Damásio, comandante da Polícia Militar de Garopaba. Essas e outras notícias você confere agora na Live da Pix. Muito bem, já estamos ao vivo com mais uma edição da Live da Pix. Queria agradecer a sua audiência, pedir para você curtir, compartilhar, deixar seu comentário no nosso Facebook. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook, você pode comentar, opinar, a gente pede a sua opinião, a sua participação. Nós vamos iniciar a nossa live de hoje falando de uma operação que ocorreu semana passada. A gente até não noticiou na live da Pix da segunda de Carnaval, porque a gente ia ter hoje o comandante Israel Nascimento Damásio e logo mais ele vai dar uma explicada para a gente sobre essa e outras ocorrências e também fazer um balanço das ações aqui no nosso município. Bom, as polícias civil e militar de Garopaba prenderam na manhã do último sábado um casal responsável por arrombar e furtar uma loja de artigos esportivos no centro aqui de Garopaba. A gente até mostrou na semana passada essa ocorrência na quarta-feira, quando a gente recebeu o Targino, que falou do carnaval aqui da cidade, né? O crime foi na madrugada do dia 19 e diligências foram cumpridas em Florianópolis e em Santo Amaro da Imperatriz. Em pouco mais de 3 dias, os investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Garopaba conseguiram informações suficientes para identificar os criminosos e solicitar ao Poder Judiciário os mandados de busca e apreensão cumpridos no último sábado. As investigações também contaram com o apoio do setor de inteligência da PM aqui de Garopaba, da Guarda Municipal de Florianópolis e do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem fotos dos materiais que foram recuperados com esse casal, que já, pelo que a gente tem informação, já costumava fazer esse tipo de crime. E com as informações de onde os criminosos residiam, as equipes conseguiram então êxito nas diligências e identificaram não só as mercadorias furtadas aqui em Garopaba, mas bem como em lojas similares de outras cidades como Imbituba, Itapema e Itajaí. O veículo usado pelos criminosos nos arrombamentos também foi apreendido. Uma mulher e um homem foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São José. Já o comandante Damásio traz mais informações de como que foi essa investigação. Veículo roubado no centro de Garopaba é recuperado pela PM na BR-101. Isso foi ontem. 2 homens então foram presos pela Polícia Militar de Garopaba após roubarem um veículo no centro da cidade nessa terça-feira de Carnaval. A ocorrência teve início por volta das 11 horas da noite e após as viaturas se posicionarem em pontos estratégicos, o veículo furtado foi avistado na rodovia SC-434, nas proximidades da ponte, na divisa entre os bairros Arejo, Palhocinha e Encantada. O veículo, um Volkswagen Polo, placas aqui de Garopaba, não obedeceu a ordem de parada da guarnição reforçada e os policiais iniciaram o acompanhamento do carro com apoio dos policiais militares de Imbituba e da equipe do Pelotão de Patrulhamento Tático, o PPT. As guarnições conseguiram abordar os criminosos na BR-101. A gente tem fotos dessa abordagem. Olha a imagem do veículo e dos policiais já realizando a abordagem do veículo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, no veículo foram encontradas 2 armas de fogo, um revólver calibre 38, 6 munições e uma pistola calibre 40 com 11 munições. O veículo recuperado foi apreendido para a devolução ao proprietário. Já o comandante Israel faz um apanhado para a gente também dessa operação. Agora a gente vai para a Praia do Rosa. Policiais evitam o suicídio de um morador de rua. Uma ocorrência realizada aí no início dessa semana. 4 policiais militares da Guarnição Especial de Imbituba conseguiram evitar, na última segunda, que um homem surtado, sob efeito de álcool e outras drogas ilícitas, cometesse suicídio.
Depois de muita conversa e negociação e resistência por parte do rapaz, participaram aí da ação a soldado Bruna, Luigi, Martins e Floriano e tiveram também o apoio dos bombeiros. A ocorrência foi registrada por volta das 9 horas da manhã. O homem havia subido no telhado de uma casa e estava depredando o imóvel, jogando telhas no chão. O homem resistiu, disse que se os policiais subissem, ele se jogaria no chão, tirando a própria vida. Ele é natural de São Paulo e é considerado morador de rua e estava desde o sábado de carnaval na região da Praia do Rosa. Ele dizia estar cansado e que a vida não lhe oferecia oportunidades e que, portanto, iria se matar. A situação já reunia muitos curiosos que assistiam e até filmavam a ocorrência. A gente tem algumas fotos, produção, dessa operação. O homem sob o telhado da residência, então os policiais com apoio do caminhão de bombeiros, né? Então foi acionado aí um caminhão de bombeiros, eles encostaram o caminhão da brigada de incêndio próximo à casa e, segundo os PMs, foi de extrema importância o apoio do caminhão para o êxito da ocorrência. Aproveitando aí a altura do veículo, o homem foi colocado em solo com auxílio dos bombeiros e foi preciso 4 policiais, que estão aí nas fotos, os policiais que auxiliaram na ocorrência. Foi preciso então os 4 policiais e mais 3 bombeiros para conter o homem, que foi conduzido ao Hospital São Camilo e medicado, sendo liberado posteriormente. O dono da residência não quis registrar o boletim de ocorrência contra o rapaz. De praxe, a gente jornalista não costuma noticiar ocorrências de suicídio, mas em que pese foi uma ação vitoriosa, tanto dos policiais militares quanto dos bombeiros, a gente preserva todas as identidades da vítima e relata aí e parabeniza esses policiais e esses bombeiros que atuaram nessa ocorrência. Olha, vamos agora falar um pouquinho do carnaval. Hoje é quarta-feira de cinzas, né? E a volta do carnaval está e foi, né, ao longo de ontem, desde segunda já muita gente indo embora, o pessoal que vai mais cedo, né? Então acabou sendo um pouco difícil aí para quem veio curtir as festividades de Rei Momo aqui no litoral catarinense. Já na tarde de terça-feira, a BR-101 registrava filas e movimento intenso no sentido sul, com trânsito fluindo lentamente durante boa parte da rodovia federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito não ficou parado em razão de nenhum acidente ter sido registrado no trecho entre Garopaba e Tubarão, mas a lentidão foi registrada de Garopaba até Araranguá. A gente tem algumas fotos cedidas gentilmente pelo Eduardo Ventura. Aí é o trânsito saída de Laguna, né, uma das principais cidades do carnaval da região. Trânsito bem intenso para quem pegava a BR-101, principalmente sentido sul. A gente tem aí a foto já um pouco depois ali do trevo de Capivari de Baixo, quase chegando em Tubarão também, ó, a BR-101 com trânsito bem intenso. Temos mais uma foto aqui que a gente vai até comentar com o comandante Damásio logo depois. A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo bafômetro na saída de Laguna, uma ação muito importante. Isso ocorreu na entrada do carnaval, na chegada, e também na saída. Me parece que isso ocorreu aqui em Garopaba também na saída do trevo de Araçatuba. Essas, então, algumas informações do carnaval aqui na nossa região. Olha, agora o Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso de um brasileiro infectado pelo novo coronavírus. No momento, há 20 casos suspeitos da doença no país. Os casos suspeitos estão assim espalhados. Na Paraíba é 1 caso, no Pernambuco 1, Espírito Santo 1, Minas Gerais 2 casos, assim como no Rio de Janeiro e Santa Catarina, que também são 2 casos. Em São Paulo, 11 casos. 59 casos suspeitos já foram descartados e 59 casos suspeitos, portanto, já foram descartados. E essa vítima confirmada do coronavírus trata-se de um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que esteve na região de Lombardia, no norte da Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Ao retornar da viagem, na última sexta-feira, o paciente apresentou os sinais e sintomas compatíveis com a doença, como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza. O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, concedeu hoje entrevista coletiva quando confirmou o caso. A gente vai mostrar um trechinho dessa entrevista. Ele chegou na sexta-feira, ficou em casa, sábado, no domingo ele recebeu a família, 30 pessoas da família. Então todas as pessoas da família já foram contactadas e estão sob observação. Mas os
passageiros do avião. E sendo que a gente classifica esses contatos como contato próximo, no caso a esposa, que é quem teve mais contato, dormiu na mesma cama, conviveu ali no dia a dia, desde o início dos sintomas, com proximidade, aqueles que são chamados os contatos eventuais, né, Wanderson, o termo que a gente tem usado? Temporário, não era eventual, temporário o termo correto. Aqueles que entraram e ficaram 30 minutos, 15 minutos e saíram. Mas todos eles são contactados. Esses números, eles são sempre, por isso que a gente fala, vírus é sempre uma grande dificuldade, porque o volume é muito alto. Aquela paciente de Minas Gerais, aquela primeira que alguns de vocês achavam que ela veio de Wuhan, me lembro que nós monitoramos 74 pessoas por conta de uma, contando todo mundo, a família era maior, enfim, teve contato com outras pessoas. Esse daqui, na hora que a gente chegar ao número total de contactantes, eu acredito que a gente deva ter aí próximo de 50, 60 que vão ser contactados. Agora, no momento, está sendo... Às vezes tem gente que veio no voo, mas chegou em São Paulo e pegou o outro voo e foi para a Argentina, foi para o Chile. Agora está sendo feito toda essa métrica, porque isso daí é uma progressão bem assimétrica. Ela não é uma conta aritmética, ela é uma possibilidade, é um conjunto de fatores que a gente vai somando para chegar ao cálculo de risco. Muito bem, então temos já um caso do coronavírus confirmado aqui no Brasil. Agora a gente vai dar um giro de notícias lá no Sul. A Corzan de Butiá informa que os áudios que estão sendo circulados aí nas redes sociais, informando de que a água só retornaria na próxima sexta-feira, são fake. O gerente da Corzan, o Anderson Gomes, divulgou outro áudio desmentindo o que foi divulgado, informando que a água deve retornar de forma gradativa ao longo desta quarta-feira. As equipes de lá estão desde as 7 horas de ontem trabalhando para resolver o problema elétrico na segunda bomba de recalque em decorrência de uma inundação que acabou interrompendo o abastecimento em toda a cidade. A normalização do abastecimento se dará de forma gradual nos bairros mais baixos para os bairros mais altos. Vamos dar um giro, a gente está ao vivo no Facebook também, Facebook da Pix TV, @PixTV Digital. Queria agradecer o Rodrigo Parabólica Soares, a Jucimere Lopes, a Eliane Lopes, o Wildo Rosa, todos vocês que estão acompanhando a live da Pix. Compartilhem, cliquem, curtam e mandem sugestões de pauta para a gente aqui na live e também dê a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai estar debatendo aqui. Daqui a pouco a gente já fala com o comandante Israel, que vai falar com a gente sobre um balanço da Operação Carnaval e também das ações da Polícia Militar aqui em Garopaba. Olha, agora ainda falando um pouquinho sobre o Carnaval, as esculturas do artista Luciano Blanc, morador aqui de Garopaba, foram reproduzidas na Marquês de Sapucaí pela Vila Isabel, escola do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Neste ano a escola mostrou os 4 cantos do Brasil com um enredo gigante pela própria natureza, Jaçanã e o índio chamado Brasil, do carnavalesco Edson Pereira. Nessa lenda, a capital federal nasce para levar esperança aos povos da terra onde vive o índiozinho Brasil. As esculturas de Blanc, os pescadores e as benzendeiras foram representantes do sul do Brasil em um dos destaques da escola de samba na passarela. Os bustos, melhor dizendo, hiperrealistas da dona Adelaide, uma conhecida benzedeira, foi um dos destaques no carro que trouxe as esculturas do artista. Aí tem a dona Adelaide, lá da região do Campo Duna, ali da aldeia mais conhecida, é uma comunidade na real. É uma das personalidades aqui da região em que o Luciano reproduziu bustos que são hiperrealistas. E a escola o conheceu pela internet e aí fez o convite para que os bustos dele fossem destacados em um carro alegórico e esse carro então desfilou pela Marquês de Sapucaí, destacando os pescadores e as benzendeiras aqui da região, representando o sul do Brasil. E ainda falando sobre cultura, fica até amanhã a exposição fotográfica Pescadores, do fotógrafo Henrique Amaral. As fotos que retratam o cotidiano dos pescadores de Garopaba estão sendo exibidas no restaurante Viva Marítima no Centro Histórico.
da 1 da tarde até as 8 horas da noite. E nós, claro, fomos lá conferir as imagens e você confere agora numa reportagem especial. Eternizar parte da história e cultura de um local por meio da fotografia. Essa foi a ideia do Henrique, fotógrafo profissional. O carioca vive entre Porto Alegre e Garopaba e foi aqui, em terras catarinenses, que teve a inspiração da mais nova exposição. O nome, Pescadores, parece simples, mas cada foto dessa é rica em detalhes e carrega a história de cada um dos profissionais. A ideia dessa exposição do Pescadores foi um filme que eu assisti na década de 80, que foi um filme realizado na Segunda Guerra Mundial, chamado Jangadeiros. E desde então, essa imagem dos jangadeiros, dos pescadores entrando no mar em preto e branco, ficou na minha cabeça. Então eu sempre quis realizar um material parecido e está aí. O preto e o branco não ofusquem em nada o brilho de uma das profissões mais antigas do mundo. Boa parte das 15 fotografias foram batidas na época da pesca da tainha. A maioria é de pescadores de Garopaba, como seu Tito do Siriú, entre outras personalidades da cidade e da pesca local, além de pescadores da Guarda do Embaú, outra comunidade bem parecida com as características de Garopaba. O seu Hélio fez questão de ter uma dessas obras em sua casa. Ele comprou antes mesmo de visitar a exposição. Apaixonamos, eu e a esposa, pela obra dele, mas especialmente por esse quadro. Achamos muito bom esse jogo de luz, do claro e escuro, essa imagem atemporal assim, de Garopaba, eu acho isso muito bom. Uma luz diferente, uma expressão diferente, tanto que a exposição é muito expressão e luz, entendeu? É muito parece que eles estão interpretando, mas parece que a foto está saindo do enquadramento. A exposição estrategicamente está montada no restaurante Viva Maritime, no centro histórico, local onde a pequena vila de pescadores começou, se tornando uma das cidades mais visitadas de Santa Catarina em todas as estações do ano. Há quem diga que a receptividade do nativo, além, claro, das belezas naturais, é o grande atrativo. Porque os pescadores foram os primeiros anfitriões. Então, os primeiros veranistas, né, na época, alguns hippies, né, na década lá de 60, chegaram aqui, início da década de 70, quem recebeu muito bem, né, e mostrou que aqui morava um povo gentil, um povo amigo, um povo bem receptivo, né, foram os pescadores, né, que cederam muitas vezes as suas casas, cederam os ranchos de pescas, né, para receber esse pessoal que estavam chegando. O local é perfeito porque do lado do mar, do lado dos pescadores, e um ambiente muito legal. Você, durante o dia, você olha a fotografia, você olha o mar lá atrás, você olha um pescador tecendo uma rede, entendeu? Então tem tudo a ver. A paixão de Henrique pela região já rendeu um livro, Garopaba Vista do Céu e da Terra, que reúne centenas de fotos da cidade. O Fernando colaborou com contos e poemas que intercalam com as imagens de cada canto desse pedaço do paraíso. E tem algumas fotos da exposição que compõe o livro também, um capítulo chamado Pescadores. Então a pessoa que adquire o livro, ela faz uma viagem de sentimentos, né? Não só visual, né? Mas também intuitiva, assim, né? No momento que ela lê alguns versinhos, alguns poemas que eu coloquei no livro, né? Faz com que a pessoa reflita, dependendo do lugar que ela está, né? Aquilo leva ela num estado de bem-estar e agradável, e isso vai memorizando, né? E fazendo com que Garopaba, né, seja vista também com o coração. Minha canoa vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Eu acho bom, eu acho que se enriquece a cidade culturalmente, é uma referência para a cidade. E o Henrique tem uma trajetória maravilhosa na arte dele. Porque o turismo, ele por ser assim só de consumo, ou turismo só de veraneio, né, ele fica meio fast food, assim, né, aquela coisa só de consumo. Enquanto que Garopaba, assim, tem né, milhares de anos de história, de cultura, né? E mostra que esse lugar é muito mais que especial.
Muito legal. A exposição fica então até amanhã no Viva Maritime, no Centro Histórico aqui de Garopaba. Dá uma passadinha no Face, a gente está com audiência legal, tem o Rodrigo Parabólica Soares, o Hildo da Rosa, bastante gente conectada aqui conosco. Você pode interagir com a gente aqui no Facebook, deixando seu recado, mandando sua pergunta, sua opinião e também compartilhando essa live para que mais pessoas recebam o nosso conteúdo. Sempre entre 7h30 e 8 horas da noite a gente vai estar fazendo a live e nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente vai estar avisando os convidados de cada dia, ok? Bom, dando continuidade, vamos falar um pouquinho de carnaval, mas entrando mais a fundo agora na questão da segurança pública. A Polícia Militar aqui de Garopaba não registrou nos 5 dias de carnaval nenhuma ocorrência de maior gravidade. O comando da PM, ao analisar com dados dos anos anteriores, afirma que a cidade melhorou na questão de tranquilidade e ordem pública. E para falar mais para a gente sobre isso, recebemos aqui nos estúdios da Pix TV o comandante da PM, o capitão Israel Nascimento Damasio. Comandante, obrigado pela sua participação, por estar conosco aqui na nossa live de hoje. Então é isso mesmo, pelos dados dos anos anteriores, a Garopaba tem registrado situações mais tranquilas, assim a gente pode dizer? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham pela live, os telespectadores também. Dizer que é uma honra estar no programa, podendo compartilhar um pouco o assunto de segurança pública, tão importante dentre os serviços públicos do nosso município. Sim, é uma convicção de que estamos em condições melhores daquelas que estávamos anteriormente. Nós sabemos que o carnaval ele é um período diferente, né? Onde algumas pessoas buscam se refugiar em alguns outros lugares procurando tranquilidade e outras aproveitam esse momento talvez para extravasar um pouco mais, se divertir, né? Sabemos também que a cultura carnavalesca na nossa região ela varia, né? Existem públicos que buscam esse lazer com um pouco mais de tranquilidade, um pouquinho mais de consciência. E sabemos também que sofremos até com uma invasão de pessoas que não buscam toda essa tranquilidade, né? E extravasam além dos limites. Sabedores disso, sabedores da nossa obrigação de preservação da ordem pública, nós nos preparamos não só de maneira estratégica, mas também com reforço de policiamento, com reforço de viaturas, com busca de alternativas entre o público e o privado para que possam contribuir, para que a gente antecipe um problema que a gente sabe que vai acontecer cedo ou tarde por conta das demandas normais de uma época que ela realmente possui características peculiares. A gente mostrou no início da live, eu até não pedi a tua intervenção para a gente falar um pouquinho mais agora, a gente até tem fotos aí, da prisão de um casal, né, que foi encontrado em Florianópolis, foram diligências em Florianópolis, em Santo Amaro, que eles foram os autores de um assalto no dia 19, em um arrombamento, né, melhor dizendo, e praticamente levaram todas as mercadorias da loja. Em menos de 3 dias vocês conseguiram investigar, identificar e recuperar as mercadorias. Como é que foi essa operação? Dia 19, então, Garopaba, por mais que as pessoas às vezes que moram aqui não tenham a compreensão do que é tranquilidade pública e caos público, vamos dizer assim, né? Eu venho de cidades da região um pouco mais ao norte, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, né? Onde realmente a situação é um pouco mais delicada quanto a relação a tranquilidade pública, né? Uhum. Graças a Deus, sou natural de Imbituba, cidade vizinha, né? Escolhi estar em Garopaba justamente para estar mais próximo da minha família, e Garopaba é uma cidade muito acolhedora, ela faz com que cativa a gente de uma maneira muito, muito rápida, né? E ao chegar aqui eu observei que os delitos da nossa cidade, na verdade, não são grandes delitos, né? Há o problema de furto, e aí diferenciando de uma forma bem rápida o furto e o roubo. Isso. O furto é o crime que há uma violência ou uma grave ameaça, normalmente é o assalto que a gente fala. Né? Então, em Garopaba não há o assalto, assaltaram minha casa. Na verdade não foi assaltada a casa, foi furtada a casa. Causa uma sensação horrível, né? Talvez não tanto quanto o roubo, onde a nossa vida está em risco, mas é muito ruim, né? Saber que entraram no nosso patrimônio, mexeram nas nossas coisas particulares, isso é uma sensação muito ruim. Mas juridicamente é uma diferença muito grande. O furto, ele possui... Por isso que a gente às vezes fala, né? Foi preso e logo foi solto. Normalmente do crime de furto, por não haver a violência ou a grave ameaça,
A interpretação jurídica é que esse criminoso não representa uma ameaça tão grande à vida das pessoas. Um equívoco, na minha opinião, né? Mas a gente infelizmente não todo criminoso é um criminoso, né? Para nós, assim, eu digo assim, ó, a pessoa que é vítima de um crime de furto, só a partir do momento que ela é a vítima, para entender o quanto aquilo lá foi traumatiza a pessoa que é vítima de furto. Sim, claro. Então, para mim é uma relevância muito grande. Mas não temos roubos, não temos. Apesar de a gente vai falar também sobre um roubo, né? Mas a gente não tem roubos em Garopaba. Mas toda vez que ocorre um crime de furto, principalmente ao estabelecimento comercial, localizado às vezes onde uma pessoa que é muito conhecida, há um clamor público muito grande e isso cria uma evidência muito grande. Então cabe a nós, a gente, poxa, fica com uma vontade enorme de resolução do problema e faz de tudo mesmo. Também fico muito feliz em dizer que aqui a Polícia Militar e a Polícia Civil têm uma união muito grande, são verdadeiros amigos, não só colegas de profissão. Então tudo que a gente tem de informação, a gente repassa para a Polícia Civil. Da mesmo modo, tudo que a Polícia Civil tem e precisa de apoio, eles nos pedem ou estão ali aptos a nos ajudar em qualquer situação. Então foi essa parceria que fez com que essa resolução de um crime, que é de furto, que é muito difícil de resolver. Por quê? Por exemplo, a loja foi arrombada 1h da manhã. Não tinha alarme, não tinha uma câmera de segurança e só foram dar ciência à polícia pelas 7h da manhã. Ninguém viu. Isso, imaginem vocês, a dificuldade que é para resolver um crime dessa magnitude. 7h depois. Imagina assim, ó, você começa a perseguir alguém 7h depois. E para encontrar? É muito difícil. Então realmente tem que ser um trabalho muito estratégico, com muita eficiência. E aí dou todos os créditos, sim, à Polícia Civil, que com algumas informações iniciais, nossa, com características de veículos que foram obtidas com câmeras de comércios locais, conseguimos aí identificar as placas e com as placas identificar os suspeitos, com os suspeitos conseguiram os mandados, com os mandados conseguimos ir até as residências em outras cidades e isso só nos orgulha e mostra a eficiência do quanto somos poucos, mas com muita vontade aqui na cidade de Garopaba. Recuperamos parte das mercadorias, mas mais do que isso, conseguimos resgatar a confiança da população nos serviços da Polícia Militar e da Polícia Civil com os assuntos relacionados à segurança pública no nosso município. A resposta, né? A resposta foi dada para os criminosos, né? Assim, ó, do mesmo modo que o crime afeta e abala o psicológico do cidadão de bem, a prisão afeta e abala o psicológico do criminoso. E os criminosos têm que ter esse temor quando vierem aqui em Garopaba. Quando falarmos do roubo, então, a gente vai falar o que isso significa e a prisão desses criminosos que vierem em Garopaba. Já vamos falar do roubo. Comandante, a audiência está grande. Vou trazer você mais vezes aqui na live. Temos o Josmé de Araújo, está mandando um grande abraço ao Israel, fazendo um ótimo trabalho. O Maurício Dapp também, parabéns à nossa Polícia Militar, que vem realizando um excelente trabalho em nossa cidade. Parabéns ao capitão Israel Damásio. O André Costa, elogiável a atuação da polícia nesse período de carnaval, que requer muita atenção. Como a gente falou, tivemos então um roubo. Isso foi um roubo mesmo? O cidadão, o dono do carro, foi abordado pelos criminosos com arma? Isso, então assim, ó, para não dizer que nós não temos nenhum roubo, ontem houve um roubo. Isso sim, roubaram minha casa? Não, foi um roubo mesmo. Pessoas armadas renderam alguém, exigiram o veículo aqui no centro da cidade, entraram no veículo e tentaram fugir. Graças a um trabalho de comunicação conjunta, um outro dia a gente pode falar sobre o que é o 190, como funciona. Isso. As pessoas às vezes criticam, né? É assim, ó, quando a gente não conhece algo, toda vez que algo não é 100%, ela acha que é 100% errado. Né? Se ela não é 100% perfeito, acredita que seja 100% errado. E não é assim. Nós temos um sistema de intercomunicação através de uma regional do 190 com uma eficiência gigantesca. Eu já fui lá, já fiz matéria lá. Quem sabe a gente deixa isso aí para um outro programa, talvez até convide o Coronel Wilson, que é o comandante da regional. Wilson Schlickman, né? Isso, ele vai dar uma entrevista muito bacana. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Claro. Então, houve um roubo. E olha a coincidência, na verdade, não é coincidência, tudo tem um porquê, né? Nós tivemos 2 roubos de arma no último ano, justamente na terça-feira de carnaval de 2019, que também prendemos os autores. Então, quem está nos assistindo lembra dessa ocorrência, mas foi justamente na terça-feira de carnaval, onde criminosos roubaram pessoas, celulares, principalmente na região da Praia da Ferrugem, tentaram fugir para Imbituba também e, graças a essa comunicação rápida, também prendemos
alguns aqui e outros chegando na residência em Imbituba. Dessa vez não foi diferente. Os criminosos eram de Tubarão, tentaram fazer um roubo aqui no centro da cidade. Quando passaram pela Encantada, as guarnições que já estavam apostas ali, esperando esse veículo passar, já identificaram, começaram acompanhamento, comunicação com policiais de outras cidades, conseguiram prender os criminosos na região da BR-101 e devolvendo o veículo, apreendendo armas, criminosos que já possuíam passagens. Sim, né? Por roubo, inclusive, né? Mas aí agora pensem, fantástica o trabalho final, apesar que o melhor que nem houvesse a ocorrência, né? Claro. Mas infelizmente estamos no mundo real e não no mundo ideal. Mas no nosso mundo real é muito gratificante a prisão dos criminosos e é o recado que a gente dá. Vieram de Imbituba para cá, foram presos. Vieram de Tubarão para cá, foram presos. Isso circula também no meio de criminosos, olha. Lá não é um bom lugar. Garopaba não deu certo. Tem fotos até da apreensão, né? Foi ali na região do Arroio, na marginal da BR. Ali, Eles bateram o carro, acabaram batendo o carro? Na verdade, eles acabaram furando um pneu, né? Sim. E aí obrigou, não consegue ir muito mais distante. Não, aí a caixa de som... Essa é uma outra situação. Isso. Pode conversar também. Isso. Vamos então entrar nessa situação aí. Essa caixa de som, você mandou, eu até não sabia antes, você mandou essa, antes da gente começar a live, você me mandou essa imagem aí. Claro que eu já imagino que seja perturbação do sossego. Outra, não? Tem uma outra foto. Isso, tem duas. E isso, aí, olha a quantidade, isso aí foi aprendido no Carnaval? Isso são em 4 dias. 4 dias. O que eu quero dizer, por que eu fiz questão de trazer essas fotos e passar para as pessoas que nos acompanham também? Às vezes, e a gente como profissional tem que entender as críticas, não precisamos concordar. Claro. Né? Muitas vezes somos criticados por não estarmos em todos os locais ao mesmo tempo. Uma pessoa, por exemplo, que liga para o 190 e tem uma perturbação do lado da sua casa, com som alto. É uma cidade turística, em pleno carnaval, como eu disse, né? Tem pessoas que gostam mais de tranquilidade, mas pessoas extravasam além dos limites. E liga no 190, por exemplo, querendo de imediato uma viatura no local, que seja tomada todas as providências, que seja sanado aquele problema que é o maior da vida dela. A grande verdade é que no mesmo momento que ela ligou, nós temos uma infinidade de ocorrências com níveis de prioridade. Nossa primeira prioridade é a vida, depois o patrimônio e depois, por último, a tranquilidade. Então, se uma mulher estiver apanhando no marido, essa ocorrência de perturbação vai ficar para depois. Essa ocorrência, por exemplo, ontem do roubo. Impossibilitou a gente a atender diversos chamados de perturbações. Né? Então, pessoas ficaram sim no meio da rua, berrando até tarde, e a polícia não conseguiu resolver nesse dia. Por quê? Porque dentro de níveis de prioridades, nós temos as prioridades. Né? Não quer dizer que toda vez que nós estejamos prontos e aptos a resolver problemas, a gente não possa resolver. Essa imagem foi justamente para mostrar, porque às vezes a gente critica, poxa, a gente chama e a polícia não faz nada. Não, a gente faz muito, gente. Faz muito. Pelo que tem, faz muito. A gente está com uma cidade com quase 120 mil habitantes nesses 4 dias. O nosso efetivo, mesmo que tivéssemos 1000 policiais, trabalham em escalas, não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu até fiz um comentário no Facebook dizendo, não há como a gente fiscalizar pessoas que urinam no muro. Em algum lugar alguém está urinando em via pública e não tem um policial para chamar a atenção. Tem né? como. Mas o que eu quero dizer é que vocês confiem no trabalho, acionem o 190 e tenham a certeza, atualmente, se você ligou no 190 e não foi atendido de imediato, nós estamos salvando a vida de alguém. Nós estamos ajudando alguém que precisa mais da ajuda do que você naquele momento. Pode ser certeza que se fosse uma ocorrência de roubo, estariam vindo 10, 20, 30 policiais para a resolução daquela ocorrência de roubo. A perturbação, sim, ela fica um nível abaixo nessa linha de prioridades, mas não quer dizer que a gente banalize. Né? A prova disso são as fotos que a gente está mostrando. É isso que eu queria mostrar, essa situação da região de Garopaba. Como é que funciona a legislação atualmente, comandante? Essa questão do número de... Qual o horário que a pessoa pode ficar com o som alto, incomodando o vizinho ou a vizinhança? Perfeito. É só depois das 10 da noite? Porque há esse mito. Isso é um mito, né? Ou uma verdade? Não, esse é um grande mito. Não existe um horário específico para perturbação. A partir do momento que alguém sinta-se perturbado, ela pode ligar para o 190. Há interpretações jurídicas e quando eu cheguei na cidade, eu até tive uma conversa muito séria com a promotora de justiça que chegou há pouco tempo, para mostrar a gravidade que é a necessidade de intervenção em ocorrência de perturbações aqui na cidade de Garopaba. Porque se a gente não toma providência de imediato,
várias outras ocorrências começam e a gente chega numa hora que não consegue mais coibir. Então, mostrei essa realidade para ela, ela mudou o entendimento dela, então ela está nos apoiando também. Então, alguém que se sinta perturbado, em épocas comuns, eu vou ser bem sincero, Thiago, em épocas comuns, por exemplo, você chega e é uma coisa simples, é uma pequena perturbação, ou um aniversário daquela pessoa que naquele dia extravasou, a gente conseguindo contornar com a orientação, às vezes acontece alguns casos que a gente contorna com a educação, com a orientação. Não é o caso do carnaval. No carnaval, se a gente ficar orientando todas as pessoas, a gente orienta a todos e não coíbe nada. Não consegue dar Então conta. a gente toma providências mais enérgicas, tendo a ligação, chegando no local, observando que é uma coisa que extrapola todos os limites da possibilidade do ambiente normal. A gente faz a apreensão imediata da caixa, da aparelhagem. Isso faz um termo circunstanciado pela contravenção de perturbação, vai em audiência, é proposto a transação penal e muitas vezes até há, em alguns casos, o perdimento daquele objeto, que depois esse perdimento para entidades como a PAI, né? E até no fim um problema vira uma solução para outras coisas, né? Mas então não existe esse mito. O que existe em alguns casos a gente consegue contornar com a orientação, até esse seria o objetivo principal. Não quer dizer que vai chegar, estando uma baderna generalizada, a gente vai chegar lá e vai pedir para que as pessoas desliguem. Não, as pessoas têm que ter um bom senso. Muitas vezes elas sabem que nós não precisamos mostrar para ela, ou ninguém é pai de ninguém, para ter que ir até o local e pedir, poxa, o que você está fazendo está perturbando pessoas. As pessoas sabem que está sendo perturbado. Às vezes o próprio vizinho que ligou já pediu também, não obedeceram. Já pediu, exatamente. Então, tem assim, todo esse relato. Né? Normalmente os casos, os piores casos são recolhidos a aparelhagem. Perfeito. Vamos dar um alô para quem está nos acompanhando pelo Facebook, o Jarbas Pereira, o Marcelino Lopes, o Alexandre Alexandrina, obrigado a todos pela audiência, o André Costa também, o Maurício Dapper, o Josmed Araújo, o grande comandante Israel fazendo um ótimo trabalho, obrigado Josmed, a Cristina Souza, que bom sabermos que a polícia em Garopaba é eficiente, obrigado Cristina pela sua audiência conosco, o Tiago Branco está com a gente. Obrigado pela audiência, Tiago. O Marquinhos Campos também. Obrigado, Marquinhos. E o Honorato Timóteo Pacheco também acompanhando a nossa live. A gente está falando hoje sobre segurança pública, um balanço das ações aqui da Polícia Militar em Garopaba. Comandante, recentemente vocês divulgaram aí que nós estamos 1 ano sem homicídio, né? Isso foi no finalzinho do ano passado que houve essa divulgação. E além, claro, de outros indicadores, a gente tem até uma arte para mostrar. Furtos, a redução foi de 43%, roubos, a redução de 33%, olha ali a arte, e 1 ano sem homicídio. Isso são dados para se comemorar, né? Até, na verdade, olha só, já que a gente conversou sobre roubo e furto, né? Isso, a diferença. Mas, poxa, são tão poucos roubos, por que houve a redução menor do que no crime de furtos, que são tantos? Isso. Na verdade, então, explicando, né? Lembra que eu falei que houve só 2 roubos com arma de fogo? Sim, um na terça-feira do dia de carnaval de 2019 e o desse ano. Os outros pequenos roubos, acho que foi 2 ou 3, gente, assim, ó, a gente tem que colocar como roubo, mas muitas vezes é alguém que falou que foi ameaçado com uma faca e levou o celular, e isso aí não contabiliza, olha, eu não lembro o número exato, mas não chega a 8. Então houve, por exemplo, uma redução de 8 para 6 ou 4, então acaba sendo uma redução maior do que o número de furtos, por exemplo, que imagine-se então 43%, a gente reduziu de quase 200 para 110, vamos dizer, né? Então, apesar da redução de roubos, na verdade, eu nem considero que eu tenho roubo na cidade de Garopaba. Você já falou lá no começo. E homicídios a gente também praticamente não tem. Os que ocorreram foram questões passionais, né? Em foram 2018, né? Em 2018, assim que eu cheguei, como não culpo a segurança pública por conta disso, mas como o crime passional ele é muito difícil de resolver, né? Sim. Porque ele acontece dentro de casa, né? O algoz, ele dorme com você e está ao seu lado. Então houve aqueles 2 duplos homicídios. Houve uma senhora que acabou colocando álcool num senhor de idade também, que ele acabou indo a óbito. E o último foi aquele caso da menina do Macacu, que deu uma facada, né? no rapaz. Esse foi o último contabilizado. Exato. Né? Então, até agora, nós não temos ocorrência registrada. Passar um carnaval com 120 mil pessoas, como eu disse, com clima alterado e sem nenhuma ocorrência de maior gravidade, são sim números que nos orgulham e são motivos para comemorar.
A tropa ficou composta em quantos homens e mulheres? No período de carnaval? Isso. Nós quase que dobramos o efetivo, né? Nós temos, em média, durante o ano, 30 policiais, passamos para 53 policiais. Bastante gente, né? Não é o ideal. Não é o ideal, não é o ideal. mas já dobrando... Se a gente observar, fazer uma conta lógica, 120 mil habitantes, para ter um para cada 1000, precisariam de 120. Sim. Né? Então é uma conta que está bem abaixo do que é o necessário. Mas já dá aí a gente subiu com criatividade, estratégia e é o que temos. Vou pedir para o Cassiano mostrar aquela foto que a gente falou da Polícia Rodoviária fazendo um bafômetro na saída de Laguna. Isso. Algumas pessoas comentaram no Facebook que isso ocorreu aqui no trevo de Araçatuba, em Garopaba. Perfeito. Procede? Sim. Acabei de falar de 53 policiais, mas eu contabilizo algo que às vezes faz um trabalho também excepcional, às vezes muitas vezes criticado, as pessoas... Infelizmente, elas gostam muito de cobrar, mas não gostam de ser cobradas, né? O ser brasileiro é assim, né? A gente quer muito cobrar todos os nossos direitos. Mas quando a gente é cobrado por um pequeno direito, a gente já se sente uma revolta muito grande. Por que não vão prender bandido, né? Uhum. E a Polícia Rodoviária Estadual, ela fez esse trabalho. Porque a gente, foi a Polícia Militar Rodoviária Estadual. Estadual. Isso. Fizeram um trabalho muito bem feito. Eu acompanhei eles muitas vezes no trevo da entrada da Ferrugem. Depois eles iam para Encantada, iam para Araçatuba, porque nós temos a SC, né, sim, que é domínio da Polícia Rodoviária Estadual. Isso. E eles sim estavam com um trabalho muito rígido ali de bafômetro. Que eles vêm lá de Gravatal, né? Ó. Exatamente. Aí é outra imagem esse aí é um outro projeto bem bacana. A gente já vai falar sobre esse projeto. Mas enfim, então ocorreu esse policiamento também da Polícia Militar Rodoviária de Gravatal na nossa rodovia. Eu tenho muita vontade de fazer a lei seca, assim, ó, muitas vezes, né? Qual é o nosso grande problema? É que assim, ó, toda vez que a gente prende alguém por embriaguez, você tem que conduzir para a delegacia, e nessa condução para a delegacia você vai ficar no mínimo 3 a 4 horas com essa pessoa policial lá sem esperando. Essa guarnição policial para atendimento de ocorrência. Então, é aquilo, é planejamento, a gente tem que dar prioridade, lembra que eu falei lá da nossa prioridade? Sim. É a vida. Ah, mas terá também um acidente? Sim, gente, mas poxa, carnaval, se a gente for em 10 minutos, a gente consegue prender 10 pessoas em flagrante. Né? Então a gente deixa para essa guarnição que tem essa função específica de controle de rodovias. Né? Perfeito, perfeito. Como a gente mostrou ali, a Polícia Militar também, a gente divulgou aqui ao longo acho que foi na semana passada, a compra de 2 motocicletas novas aqui para a PM de alta potência, né? Que reforça aí a importância de uma parceria com o poder público, porque a Prefeitura auxiliou na compra dessas motocicletas e também do setor empresarial, né? Eu digo que toda vez que alguma coisa está dando sucesso, ou pelo menos a maioria das pessoas estão se agradando com o trabalho, ele nunca é sozinho. Muitas vezes eu escuto assim nas redes sociais, o Capitão Israel revolucionando, vem fazendo um ótimo trabalho. Eu confesso assim que fico até constrangido, porque não é o Capitão Israel, não é só uma pessoa que faz a diferença, é um conjunto de pessoas, talvez pessoas acreditando na ideia e trabalhando em conjunto, muitas vezes o nome dessas pessoas nem aparecem, mas eu tenho uma tropa, por exemplo, muito dedicada. Nesse furto da loja, 2 policiais meus, sem eu pedir, apareceram no quartel, já foram buscar informações, então isso facilita muito. Então o poder público aqui no município entende a necessidade, apesar de não ser responsável pela segurança pública, em tese, tudo deveria ser responsabilidade do Estado, tudo que eu pedisse. Toda vez que eu passo uma demanda, ele faz de tudo para auxiliar. O exemplo são as motos, são os convênios que nós firmamos. A própria manutenção de viaturas, muitas delas é feita por recursos do município através de convênio. A motocicleta, quando eu vendi a ideia de que, poxa, nós somos uma cidade turística, nós temos que ter equipamentos de qualidade, às vezes a gente não tem muita gente, mas o pouco que tivermos, temos com uma prestação de excelência. Compraram a ideia, outros 4 empresários do município também, quando eu expus qual era o objetivo com a aquisição dessas motocicletas, também aderiram de imediato. Então não é o Capitão Israel, são pessoas que acreditam naquilo que a gente traz, naquilo que a gente acredita também, e por acreditarem tanto, eu acredito que é por isso que vem dando certo. Resultado, né? O Sidney Souza está acompanhando a live com a gente, está fazendo uma pergunta. Boa noite. Boa noite, Sidney, obrigado pela audiência. Carros de segurança na Praia do Ouvidor, foi tranquilo? Assim, lembra que eu falei que a gente quer tudo, quer a facilidade, mas não quer as dificuldades? Gente, assim, respeitando todas as opiniões em contrário, respeitando mesmo, eu vou dar um pouco da minha opinião. A sociedade vem evoluindo.
Cada vez os prédios vêm tomando conta, a natureza cada vez mais ameaçada. Mas tem casas na beira dos costões, então denunciem as casas na beira dos costões, entrem com recursos para demolição. Agora, é inconcebível, na minha opinião, a gente ainda querer aderir o trânsito de veículos pela orla das praias. Isso não é só minha opinião, por lei federal, já vem também tendo esse entendimento. Mas nossos antepassados faziam isso. Gente, a quantidade de coisas que nossos antepassados faziam. Nós tínhamos farra do boi. Sim. Né? Se alguém Clássico. falar que é a favor da farra do boi, ele está fora do seu tempo. Eu acho bacana, respeito muito aqui, principalmente na cidade de Garopaba, que tem a cultura. Olha, o meu avô fazia, eu fazia. Gente, pode ter certeza que na época dele não havia uma consciência do mal que se estava fazendo. Então, se respeita, né? Mas hoje temos a consciência, né? Então é inadmissível, por exemplo, a gente ainda pleitear a farra do boi no município de Garopaba. Então talvez são coisas que ao longo do tempo as pessoas vão entender. Então assim que eu cheguei, o Ouvidor ainda era uma praia aberta. Era assim, era vergonhoso algumas cenas que nós observávamos, veículos fazendo cavalinho de pau, crianças passando entre carros, o lixo que era colocado na beira da praia que iria automaticamente para a praia. Então, e além de tudo, uma lei federal que proibia veículos na praia. Então, conversado com autoridades, com o Ministério Público cobrando alguma fiscalização por parte da Polícia Militar, por parte do município, nós reduzimos no primeiro momento a praia pela metade, e até que o município tomasse providências. No verão de 2018, né? Isso, para que alargasse, no verão já de 2019, de 2018 para 2019, para que alargasse as vias e que tivesse possibilidade de estacionamento. E então, quando o município terminou com isso, os veículos foram retirados totalmente da praia. Hoje é proibido o trânsito de veículos na Praia do Ouvidor. Talvez aquele que queria fazer um churrasco na praia com o seu carro e o seu cooler, teve o seu direito, mas a sua comodidade limitada, né? Uhum. Mas em compensação hoje, quem vai na Praia do Ouvidor, e a gente teve um retorno muito bacana de muitas pessoas que frequentaram no verão, que hoje você pode observar o seu filho brincar na areia, você não vê lixo, você não vê aquela quantidade de pessoas que saíram com seus carros achando Cavalinho que... de pau, tinha registro, né? Exatamente. Motocicleta em alta velocidade. Perturbação e uma outra quantidade. Aí vão falar assim também, mas começou o furto de veículos por eles estarem distantes da minha presença. Gente, foi tão pouco. Eu digo assim, não houve 5 furtos na região do Ouvidor em toda a temporada de verão, né? E todos os dias as viaturas vão lá pela manhã e pela tarde, né? Então a gente faz, se for necessário, a gente vai montar estratégias para redução do crime. Agora, a gente não pode partir da premissa que há crime, então vamos deixar os carros na praia. Eu acho que o carro na praia é passado, né? Claro, então a gente agora tem que buscar, mais isso. Busca-se soluções para os crimes que advindos no estacionamento. A gente vai buscar formas de ver, seja por parcerias público-privada. Logo, quem sabe, então a gente bota um guardador, faz uma licitação no município, contrata guardadores de carros, e a gente coloca um guardador de carro na região da Praia do Ouvidor. Não sei, pode ser uma ideia, né? Mas ideias existem infinitas. Agora, contrapor a essa ideia, a colocar novamente os carros na praia, eu acho que isso ficou passado. Isso é passado. A gente noticiou semana passada aqui na live a questão lá da praia da Barra de Ibiraquera, que tinha só um trecho para os motoristas passarem. E, infelizmente, os carros estavam aproveitando dessa possibilidade e estacionando os veículos na praia. E a Polícia Militar não estava dando conta das ocorrências e interviu com o município proibindo. Exatamente. Né? Infelizmente. Temos audiência internacional. A Adriana Silveira e o Rodrigo Matos estão lá na Califórnia acompanhando a nossa live, dando os parabéns à Polícia Militar de Garopaba pelo grande exemplo. Que legal. Comandante, falando agora das ações, né, os projetos aí que a Polícia Militar tem aqui na região. O PROERD, Policial Militar Mirim, eu acho que é pioneiro Garopaba, né? A gente até já falou sobre isso lá na Quermesse, a gente fez um programa com vocês lá falando sobre isso. Como funciona esse projeto aí? A gente tem algumas fotos que o Cassiano vai botar para a gente acompanhar. Como é que funciona e qual é o objetivo de trabalhar essas ações com as crianças? Eu amo o que eu faço, eu adoro mesmo. Assim, às vezes até alguns policiais perguntam, né, o senhor não vai para casa? Assim, gente, eu falo que quem ama o que faz não trabalha, na verdade, nenhum dia, né? Na verdade, não tem desgaste nenhum. E aí sempre que eu
que eu tenho um tempinho livre, eu fico pensando assim, poxa, o que eu posso fazer a mais? O que a gente pode trazer um pouco a mais? Que possa ajudar um pouco a mais em caráter preventivo, né? Fico pensando, porque a gente vive numa sociedade onde está bem difícil conviver. Não é mais com o banditismo só. O carnaval, o que algumas pessoas fazem no carnaval, não são bandidos no seu cotidiano, são pessoas comuns que extravasam de uma maneira que parecem que são bandidos, né? Então, isso são falhas sociais. Às vezes é a falha na educação, às vezes é falha no grupo familiar. Então, a gente como polícia militar, responsável pela ordem pública, tem que buscar maneiras de antever problemas que podem vir no futuro. Então, um dos programas mais conhecidos é o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que já existe há mais de 20 anos no estado de Santa Catarina. Ele é um programa, na verdade, americano, que é trazido para o Brasil, a implementação. É o maior sucesso, acredito eu, em programa preventivo no estado de Santa Catarina. Crianças do 5º ano até o 5º ano? Todas as crianças do 5º ano são formadas no PROERD. Aqui em Garopaba, assim que eu cheguei, não tinha o PROERD Kids, que é para crianças em idade pré-escolar. Nós implementamos também o PROERD aqui em Garopaba para todas essas crianças. E nós tivemos a ideia de fazer algo diferente. O PROERD ele é mais voltado à educação sobre drogas. E nós pensávamos em fazer um programa voltado à cidadania, algo que se perde ao longo do tempo. Resgatar valores, por exemplo, como o patriotismo, o civismo, a solidariedade, né? O respeito às ordens de trânsito, às regras em geral. Então a gente desenvolveu um projeto chamado Policial Militar Mirim. Esse projeto, quando eu estava em Bombinhas, a gente desenvolveu, iniciou-se lá. Eu trouxe para cá e aqui a gente formalizou. Hoje ele é uma boa prática institucional, inclusive está formalizada na Polícia Militar de Santa Catarina. O projeto Policial Militar Mirim de Garopaba foi reconhecido como uma boa prática para qualquer outro município que queira aplicá-lo. Lá tem todo o projeto, toda a forma de ser feito. É uma parceria com a Secretaria de Educação, aqui no município. A secretária Nadir nos apoia em todas as ações. Ela basicamente, ele se desenvolve em 4 etapas. A primeira é educação no trânsito, normalmente ali em média no Maio Amarelo, a gente costuma fazer... A gente tem umas fotos das ações no trânsito, né? Isso, a gente faz blitz educativas, né? As pessoas clamam tanto, por que não só orienta, né? Então a gente, as crianças podem orientar. Olá. Então as crianças orientam, toda vez, elas observam irregularidades, alguém sem cinto, alguma coisa pequena, e elas nesse dia só fazem orientações, as pessoas não são notificadas, né? E flagra o pessoal sem Flagram, é muito, assim, o constrangimento das pessoas quando as crianças flagram, olha, você foi reprovado na nossa blitz educativa, e dá uma multa simbólica, né? Uso de cadeirinha, e são as coisas mais evidentes, né? Depois, elas participam do desfile cívico do 7 de setembro, elas adoram isso, na verdade, a gente tira aquele preconceito, né? Eu falo que uma das instituições que mais existem o preconceito, eles confundem muito o regime militar com polícia militar, que são coisas totalmente distintas, né? Então a gente tira esse mito, mostra, na verdade, o que tem de importante na disciplina militar, que nada mais é o respeito que um pai, para com seu filho, ele tem um pouco do ser militar, ou seja, o filho deve obediência ao pai, né? Não precisa chamar de senhor, não precisa, mas precisa amar e respeitar. Às vezes, na tenridade, muito mais respeitar do que amar, né? A gente costuma descobrir que ama mesmo os nossos familiares quando a gente já tem maturidade suficiente para entender o que era a responsabilidade. Quem nunca na adolescência falou assim, eu te odeio, e amava o amiguinho, né? Então, quando a gente passa a maioridade, ter as próprias responsabilidades, a gente descobre o quanto a gente ama o pai. Então, no início é muito respeito mesmo, né? Temos a blitz educativa, o 7 de setembro. Tem uma ação que eu acho fantástica, e talvez ela é a melhor de todas, que é a ação social, que a gente faz no final do ano, muitas vezes em parceria também com a assistência social do município. No Natal, né? No Natal. Então a gente, no ano passado, a gente distribuiu cestas básicas com assistência social e presentes. Mais uma vez, parceria público-privada, os vereadores auxiliaram, o prefeito auxiliou, empresas auxiliaram para a captação de recursos para aquisição de presentes. E esse ano a gente fez dentro do quartel. A gente trouxe, com a lista das pessoas da assistência social, a gente levou dentro do quartel e teve um dia bem bacana, com cama de bolinha, brincando dentro das viaturas. O cão da Polícia Militar fez uma apresentação também dentro do quartel. Foi um dia inesquecível aí para as crianças que no fim o dia a dia delas é mais pesado do que
pode ter certeza, os nossos filhos, nossos irmãos. Certamente. Comandante, a audiência está grande aqui no Facebook, vamos dar um alô pro pessoal enquanto o comandante toma uma aguinha, respira um pouco. Bom. O Sidney Souza está com a gente, boa noite. Carros, já respondemos, Sidney. Então, tudo tranquilo, tivemos pequenas ocorrências lá na região. O Nelo Rodrigues está dando boa noite, obrigado, Nelo, pela audiência. A Rosenaide Andrade, parabéns, comandante Israel Damásio. O Éder segue bem, está assistindo a gente. O Luiz Fernando dos Santos também está nos assistindo. O Marquinhos Campo está dizendo que todo o nosso respeito e admiração ao capitão Israel Damásio e toda a equipe pelo excelente trabalho em nossa cidade. E temos também o Honorato Timóteo Pacheco, está dando parabéns aí ao capitão e a toda a corporação pelo excelente trabalho realizado aqui na nossa cidade de Garopaba. Bastante gente acompanhando com a gente pede para que vocês interajam, pode fazer pergunta para o comandante, pode também deixar o seu recado, aproveitem o momento. Curtam, compartilhem a live para que mais pessoas acompanhem o nosso conteúdo, ok? A gente já falou do PROED, do policial Mirim, né? E também temos aqui o programa Rede Catarina de Proteção à Mulher. É um programa estadual, mas em Garopaba a gente incorporou aí ao longo de 2018, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse projeto. Eu digo também que tudo que uma grande cidade faz, a Polícia Militar faz em uma grande cidade, porque tem muitos recursos, muitos dizem que eu não posso fazer. Eu penso diferente, assim, eu posso fazer, uma proporção menor. E foi isso também que eu pensei quando eu vi o programa Rede Catarina. O programa Rede Catarina, na verdade, ele é muito maior. Em grandes centros, como é que é para ser feito? É para ter uma guarnição exclusiva de mulheres trabalhando 24 horas por dia para intervir justamente em ocorrências de violência doméstica no momento que ela acontece, né? Isso para os números que eu falei de números policiais, vocês sabem que seria impossível, mas não quer dizer que eu não poderia fazer de uma maneira diferente. Então, o que eu faço? Como eu não consigo ter uma mulher para atender de forma exclusiva os casos de violência doméstica, são atendidos por guarnições comuns, né? Pode ser às vezes 2 homens, às vezes um homem e uma mulher. E pós-atendimento, o que eu faço? Tem a policial Isaura, que é uma menina fantástica. Ela fica imbuída de observar quais as ocorrências do dia a dia que houveram naquele dia, faz contato com as mulheres e aí orienta, poxa, você está precisando de ajuda, você sabe como pedir uma medida protetiva, aí muitos casos a mulher já voltou, muitos casos a pessoa não quer representar, Sim. Mas muitos casos as pessoas querem ajuda, então ela marca com ela faz contato, passa os telefones, elas conversam, ela faz o registro na delegacia justamente para pedir a medida protetiva. Às vezes, se for um caso muito extremo, a Isaura ela mostra a gravidade já para a promotora, para a juíza, para dar uma ênfase maior no caso. Nós tivemos um caso muito semelhante assim, que vem sendo acompanhado até agora, de uma mulher que foi violentada na Araçatuba, bem na divisa, na verdade, mas ela era daqui. E até hoje a gente acompanha esse caso, né? Então nós temos aquilo, a Rede Catarina é um projeto muito bacana. Às vezes a gente fala, né, a ocorrência de perturbação, né? Gente, não tem... É insignificante a perturbação, para mim, diante de um caso de violência doméstica. Uma mulher sendo agredida psicologicamente vai ter prioridade sempre do que uma perturbação que ela é momentânea. Tem várias maneiras de se resolver, né? Então, eu dou, sim, muita importância para o projeto, que é em âmbito estadual, e a gente faz aquilo com a disponibilidade daquilo que a gente tem. Está com a gente também o Carlos Daniel Ratinho. Boa noite, Tiago. Boa noite, Ratinho. Queremos você aqui, hein? Semana que vem a gente vai ter a participação do Ratinho aqui na live da Pix. Também entrou com a gente agora o Leandro Pereira Furtado. Obrigado, Leandro, pela tua audiência. A Cida Rodrigues também está com a gente. Obrigado, Cida, pela audiência. Comandante, estamos chegando ao fim da live, mas a gente tem aqui na região, historicamente a região é marcada aí pela atuação do tráfico de drogas, né? E a gente tem noticiado quase que diariamente ações de locais identificados como de ponto de tráfico de drogas, né? Situações de apreensões, até grandes volumes de apreensões a gente já teve, né? Isso veio se diminuindo ao longo do tempo, né? Dos últimos 3 anos principalmente. Quais são as ações da Polícia Militar voltada para essa área? Eu acredito que pela confiança, e a gente começa a sentir a confiança da população no trabalho da polícia, com a confiança, as denúncias começam a surgir de uma maneira mais rápida, natural, né? E com mais informações.
A população de Garopaba vem nos ajudando bastante com denúncias, com detalhes, porque não é simples, né? Às vezes as pessoas confundem, pensam que a gente não tem conhecimento de algum ponto de droga. Às vezes a gente tem conhecimento. O trabalho de comprovação é que não é tão simples quanto as pessoas pensam que é, né? Nós temos aqui alguns pontos de tráfico, mas não tem nenhum ponto de tráfico que é permanente. A venda do teleentrega, né, é muito comum, ou aquela pessoa que vende para pessoas conhecidas, né? Nós temos uma grande vantagem, e que nós não temos ainda, de uma maneira muito maciça, o tráfico de crack, né? O tráfico de crack ele é muito corrosivo, ele destrói onde ele acaba aparecendo, né? Porque a pessoa que é usuária de crack, ela perde todos os limites, ela pode ser presa todos os dias, que ela não tem mais a consciência, o objetivo dela pela droga é muito maior. Mas nós temos o tráfico muito forte de cocaína e nós temos o tráfico muito forte de maconha. Até, e aí me permitam também, a crítica social, uma banalização por parte das próprias pessoas que moram em Garopaba, acreditando que a maconha ela não é uma droga tão potente, o álcool é pior. Eu nem discuto se o álcool é pior ou melhor que a maconha. Eu discuto o que faz um pai defender o uso da droga, de qualquer tipo de droga, né? Eu penso que seria um pai que defende que não teria preocupação que o seu filho usasse a maconha, por exemplo, eu acho que ele não está sendo um bom pai. E ele deve pensar isso também para o álcool, né? Fazer com que o filho não tenha contato com o álcool ao longo da sua vida é uma tarefa muito mais árdua, né? Mas se ele já banaliza uma maconha, que ela tem o seu caráter ilícito, né? Eu costumo dizer que assim, não é o potencial lesivo da maconha, mas é o que você está ensinando ao seu filho, que é algo que é ilegal, você permite. Então ele acaba criando na cabeça dele que nem tudo que é legal, que é ilegal não se pode fazer, né? Minha experiência também, assim, ó, eu tiro muito pela minha visão pessoal. Eu tive muitos amigos que se perderam ao longo do tempo. Eu sou natural de Imbituba, como eu disse. Assim, ó, continuam sendo meus amigos, amo eles de paixão. Só que é muito triste ver que eles começaram com a idiotice de um cigarro, depois brincando com a maconha, achando que não tinha nada demais, e aí até um dia que ofereceram a cocaína, e muitos deles já foram até para o crack, né? Então ele é um ritual comum. E aqui em Garopaba se banaliza muito a etapa da maconha. Eu penso que a regra da não banalização tem que estar desde o início. O cigarro é ruim, o álcool é ruim, a maconha é ruim, a cocaína é ruim, o crack é ruim, qualquer droga é ruim, né? Vamos, quem sabe aí, Garopaba tire essa coisa de pensar que é uma cidade de praia, isso é natural, comum, é natural e pode. Não, gente, vamos pensar assim, ó, droga é ruim, vamos tirar tudo que tenha de ruim em Garopaba. E às vezes é a porta de entrada para outros tipos de droga, como você mesmo comentou, né? Exatamente. Felizmente. Bom, estamos chegando ao fim da nossa live. Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. O Kleber de Abreu está dizendo boa noite, parabéns pelo trabalho, capitão. Sobre o som alto, teve muitos referente a isso nessa temporada, o que é realmente permitido e o proibido. O comandante já explicou. Quer dar mais uma pincelada aqui para o Kleber, que chegou agora? Perfeito. Amigo, perturbação, se está extrapolando, ligue no 190. Se a gente for orientar e a pessoa, só a gente sair, ligar novamente, ligue de novo, explique isso aí, ó, vocês acabaram de sair, ligaram novamente. Isso aí vai fazer com que no retorno a gente já apreenda o som e acabe. Qualquer horário, né? É claro que se você chamar e a gente não foi por qualquer motivo, pode ter certeza, a gente está com uma ocorrência mais grave. Perfeito. Então tá, Kleber, obrigado pela tua interação e participação aqui conosco. Comandante, queria agradecer a sua presença aqui na live da Pix, dizer que foi um prazer. A gente tem certamente outros assuntos que a gente pode explorar ao longo do ano, né? Até a própria SC, como você mesmo comentou, que a gente poderia ter uma ação mais integrada entre as polícias. Já está sendo feito isso, preparado isso. Antes de encerrar, você teve uma reunião semana passada lá no comando da 8ª Região em Tubarão, onde teve o prefeito, o secretário de Infraestrutura, foi aqui em Garopaba e o vereador Luizinho Campos. Alguma novidade aqui para a região? Não tem aquilo que quando a gente tem até medo de falar, a notícia é tão boa que a gente tem medo de antever, mas assim... Mas antecipe para nós. Vamos antecipar, assim, a gente está fazendo um trabalho de convencimento muito grande. Eu, na verdade, partiu daqui, né? Nós temos hoje uma guarnição reforçada, que é justamente isso que o amigo falou, esse trabalho de focado ao tráfico, né?
E a gente tem a intenção de fazer de colocar aqui um pelotão de patrulhamento tático. Foi a prisão de ontem, com a participação deles, né? Perfeito. Lembra que eu falei que eu não posso ter tudo que na proporção que um batalhão tem? Não quer dizer que eu não posso ter nada. Né? Temos algumas dificuldades aí de aquisição de viatura, essas coisas assim. A conversa foi nesse sentido, então, para que a gente crie essa parceria entre a Polícia Militar e o município. O comando da região, que é o que pode me autorizar a ter uma célula do PPT aqui, deu o aval, o prefeito tem interesse, então a gente está construindo aí, quem sabe a gente consiga aí montar um pelotão de patrulhamento tático no município de Garopaba, que será aí a cereja do bolo do excelente trabalho que os policiais aqui do município estão fazendo. Quem é que está no 8º Batalhão? Coronel Jeffer, Jeffer. Foi ele que estava presente, na verdade ele veio até aqui, né? Se mostrou muito solícito e compreendeu a importância. Talvez assim, porque muitas vezes a gente, para ter uma célula dessa aí, normalmente ela atende crimes mais graves. E o que a gente tentou demonstrar é que, justamente por não ter esses crimes mais graves, que uma célula dessa aqui no nosso município teria um impacto muito melhor, porque a gente iria estar trabalhando justamente no campo da prevenção. Ele concordou totalmente, gostou da ideia, deu o aval, aí agora vamos caminhar para os próximos passos, que tudo dê certo. E vamos estar noticiando aqui. Tomara. Gente, obrigado a todos então que ficaram conosco na live da Pix até esse momento. São 8 horas e 40 minutos. Estivemos ao vivo conversando com o comandante da Polícia Militar aqui de Garopaba, o capitão Israel Nascimento Damasio. Certamente não faltarão oportunidades para a gente conversar um pouco mais sobre segurança pública e as ações aqui de Garopaba e região. Lembrando que todas as notícias e informações você acompanha nas nossas redes sociais, @PixTVDigital, no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também a live completa, além do Facebook, mais tarde no nosso canal no YouTube, @PixTVDigital. Obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento e até a nossa próxima edição.